primeiro quero cumprimentar as doutoras da mesa, a Gisele, né, que eu já conheço, inclusive, vou falar um pouco sobre o meu trabalho, ela foi uma das pessoas que se dispôs a me ouvir, né, durante o período que eu fui candidata aqui em Londrina, a vereadora. Eu tive um pouco de resistência quando eu vi o enunciado lá do evento como um todo. Falei, quero participar, né? Mas fiquei pensando sobre o que eu vou falar, sobre o que eu vou escrever. Não queria trazer sobre essa vivência, né? Mas aí o João, que é da minha sala, falou, não, fala sobre isso sim, que eu acho que vai ser interessante. E aí no último dia, assim, no prazo final, eu escrevi lá, eu já tinha escrito algumas coisas, aí eu consegui concluir, a professora, né, deu uma olhada, falou que estava bom, enfim. Bom, eu sou a Natália, sou aluna do primeiro ano de Direito, não é minha primeira graduação, já estive na universidade em outros momentos. E eu fui candidata a vereadora aqui em Londrina em 2024 pelo Partido dos Trabalhadores, então provavelmente por isso que eu já tinha tido pelo menos esse conhecimento desse projeto, né? Eu vivo essa experiência aí dessa 50% para tudo, então a gente realmente vive isso na prática. Não gosto de falar muito sobre isso por conta da polarização, né? E aí, pensando sobre como eu poderia trazer essa experiência de uma forma acadêmica, a única forma que eu achei de falar sobre isso é o conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, né? Que em 2025 ela fala sobre isso, né? Sobre esse lugar de você falar a partir daquilo que você vive, e que é um lugar muito assim, onde nós, pessoas pretas, a gente consegue se encontrar mais dentro da academia. Também trouxe um pouquinho de Foucault, que vai falar um pouco sobre violência de gênero, né? E aí, vim lá da história, né, gente? Então eu gosto de ter uma contextualização histórica. E aí eu trouxe um pouco no resumo, falando sobre a lei, né? Falei sobre a lei. Eu quis trazer também, só que eu não escrevi muito, até porque se eu fosse colocar tudo que eu penso, não ia dar para colocar num trabalho científico, né? Sobre a questão que a doutora falou, das violências que a Dilma sofreu, né? Então, aquilo para mim foi muito pesado ver aquilo em 2016, porque o pessoal achava engraçado e bonito ter lá o que simulava um estupro de fato, né? De uma mulher, que foi a única mulher que foi eleita de forma democrática, presidente da República, enfim. E não foi sobre a gestão dela, né? Foi totalmente violentada a todo momento, totalmente diferente do Lula, que foi preso de uma outra forma, num outro contexto, e agora a gente está vivendo isso de novo, vendo o Bolsonaro, independente de ideologia política, a gente está vendo o Bolsonaro passar por um outro processo que não chega assim nem perto do que a Dilma passou, né? Eu quis falar um pouco sobre isso. E aí eu trouxe também sobre o apagamento histórico das nossas lideranças femininas, sobretudo lideranças negras. E aí eu trouxe bem pouquinho, que é um resumo expandido, não deu para falar muito, sobre a Rainha Ginga, né, que foi uma liderança de resistência contra o colonialismo português. Então, nesse período de sequestramento dos povos pretos, né, a gente já tinha lideranças, e que a historiografia não traz muito isso, né? E apesar de a gente estar no direito, a gente precisa entender de onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente quer ir, né? E aí depois eu consegui falar um pouco sobre a minha vivência em 2024. Então, apesar de ter todos os recortes que realmente isso acontece dentro do partido, não posso dizer que não acontece. Sou membro do partido desde os 16 anos, hoje eu tenho 38, então eu tenho mais tempo de Partido dos Trabalhadores do que tempo de vida fora do partido, né? Mas ainda assim, a gente é atravessada, sendo mulher, todo momento por diversos tipos de violência, né? E aí isso se somatiza no meu corpo, que não só fui candidata, mas que hoje eu sou assessora parlamentar de uma candidatura que é preta, né? Então, às vezes acontece de eu estar num espaço político e eu ser atacada, por exemplo, porque que o meu chefe não corta o cabelo, sabe? E aí já é um recorte racial, mas se tivesse um assessor homem lá, provavelmente não falaria aquilo, né? Então isso me atravessa toda hora. E aí, trazendo esse conceito de escrevivência, eu falei um pouco, citei um exemplo do que eu vivi na campanha, e aí entra na questão do subfinanciamento, porque o PT ele tem alguns critérios de elegibilidade
para fazer a distribuição dos recursos. Então, as mulheres vão receber prioritariamente os recursos, mulheres negras, LGBTs. Se você faz um trabalho voltado para assistência social, você também vai ter um recurso. São várias pastas, né? Respeitando aquilo que o partido trabalha. E aí, dentro disso, no meu trabalho, eu trago um exemplo que foi a minha primeira candidatura, mas também foi a primeira candidatura de um homem branco, mas que era LGBT. E aí, quando você olha no portal Transparência, o recurso dele foi quase o dobro do meu recurso. Então, apesar de ter entrado nessas cotas, né, digamos assim, essas cotas de recurso, ter conseguido pegar o recurso de mulher, peguei o recurso de negros e negras e da assistência social, que é uma área que eu atuo dentro do partido, meu recurso não se equiparou ao dele, que ele pegou um recurso de LGBT, por exemplo, e que não é um questionamento, que é extremamente importante a gente ter as pessoas LGBT dentro dos espaços políticos, mas para mim é muito mais por ele ser um homem branco, porque foi muito destoante. E aí a gente traz outras candidaturas de mulheres, por exemplo, a candidata Nazilda, que é uma mulher negra e que tinha quase o mesmo perfil que o meu, que pegou um recurso menor. A idade dele equipara com a minha, então não teria justificativa de falar, pegou um recurso de juventude, por exemplo. Se colocar eu e a Heloísa vai pegar o recorte de juventude, né? Não era a idade, assim, eu e ele tem 2 anos de diferença, então entraria nos mesmos critérios. Então a gente vê, mesmo tendo essas questões burocráticas mesmo do partido constar, na prática não acontece como a gente pensa, e aí a gente acaba caindo na mesma coisa da Constituição, que parece que é só um conto de fadas mesmo, né? Então acho que hoje no Brasil, nós pessoas pretas, nós mulheres, nós LGBTs, que somos maioria, mas estamos dentro de um recorte de minoria, a gente precisa ainda assim, né, continuar fazendo o enfrentamento, a gente precisa ainda estar dentro desses espaços, mas a gente precisa entender que muitas vezes a gente vai estar abrindo caminhos, né, que é o que as professoras aqui, as doutoras falaram sobre essa que a Érica está abrindo caminho. Então a gente está o tempo inteiro abrindo caminho, né? Eu acho que cada trabalho aqui abre um caminho que a gente pode continuar aí, né, nessas pesquisas, continuar falando sobre isso, trocando sobre isso. E é isso, assim, o meu trabalho basicamente é esse, né? Eu trago um pouco desse conceito da escrevivência, que eu não achei muita gente no direito fazendo muito isso, né? e que talvez seja algo que vocês não estão muito habituados, né? Até fiquei com medo, falei, nossa, eu vou escrever sobre escrevivência. Mas que foi a única forma que eu encontrei, assim, de colocar isso dentro da academia. É